Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula e nessa aula nós vamos aprender aí a como instalar um componente de rotas. Eu vou dar alguns exemplos de bons componentes que você pode utilizar aí para criar as suas rotas e vou instalar o componente que eu utilizo aí na minha vida profissional atualmente. Então eu já estou aqui com o package aberto. Então aqui basta você digitar aí router, o nome mais comum, ou rotas, tá? Você vai encontrar também diversas classes. Então aqui é muita questão de gosto, tá? Como eu falei, preferência, como a gente já viu também, você pode instalar, desinstalar e aprender como utilizar aí. Então aqui você vai digitar aí router, você vai encontrar diversas opções. E uma das opções que eu vou deixar para vocês aqui, esse League Router aqui, tá? É um ótimo componente, então para você ver aqui, tem aí mais de 1 milhão de instalação, tem uma excelente documentação, então você pode descer aqui a barra de rolagem, a documentação não está aqui no package list, então aqui router, aqui documentação completa, então você pode abrir o link aí e analisar aí toda a documentação e aprender como utiliza esse sistema, tá, de rotas depois de você fazer a instalação. Então, antes da gente dar continuidade, para quem não entende aí rotas, por exemplo, aqui eu entrei no package list e aqui eu tenho uma URL amigável. URL são rotas. Então, normalmente a gente tem uma rota para chamar aí a nossa página index, nós temos uma rota para chamar aí outra página sobre, exibir posts, artigos, enfim. Então, aqui eu tenho uma rota chamando aí um controlador que está exibindo aí, chamando aí algum método que está exibindo essa página aqui. A gente vai ver tudo isso na prática, tá? Isso para você entender o conceito. E todos os sistemas de rotas existentes, eles têm o mesmo conceito. Obviamente que cada classe tem a sua forma de utilização diferente. Cada classe vai seguir aí seu padrão, vai ter, obviamente, seus próprios métodos. Tem o Aura Router aqui também. O Aura, você vai encontrar diversos outros subcomponentes que eu falo, né, do Aura, como de validações, enfim, o Aura ele tem aí diversas classes que ajudam bastante também, caso você queira dar uma olhada. Ele também não possui aqui a documentação diretamente aqui no package list, mas tem exemplos completíssimos lá no GitHub, tá? Tem aqui também a documentação completa, basta clicar aqui no link para você ir direto lá na documentação e ler. Uns são mais simples de utilizar, outros são muito mais complexos, e outros mais completos, outros menos completos. Então, a utilização vai depender realmente do que você quer. E o que eu utilizo atualmente nos meus projetos é o Pierce Simple Router. Então, apesar do nome Simple Router aqui, ele é muito completo, exige aí um certo estudo, uma certa atenção para estudar esse componente. No entanto, a utilização na sua forma mais básica é bem simples. Eu mesmo não utilizo a maioria dos recursos que a classe oferece. E como eu falei, cabe a você depender aí do seu projeto se você quer aprofundar mais ou não aí dentro da classe, do componente que você estiver utilizando. Então perceba que dos outros aqui, ele tem aí cerca de quase 70 mil instalações. No entanto, para mim, de todas que eu já utilizei e testei até a data de hoje, é a que eu escolhi e é a que eu utilizo aí dentro dos meus sistemas em projetos reais. Conforme a gente for avançando, pode ter certeza que eu vou mostrar para vocês projetos reais utilizando aí todos esses componentes. Então aqui tem uma documentação bem completa, falei, tem aqui o desenvolvedor, o e-mail, inclusive eu tive dúvida na utilização dessa classe referente aí a algumas validações que eu não estava conseguindo fazer na utilização da classe, não consegui encontrar na documentação, pois você vai ver que a documentação aqui é bem extensa. Então mandei e-mail aqui para o Simon, não sei como se pronuncia, e ele, depois de alguns dias, me respondeu e solucionou minha dúvida. Então, obviamente que, como tem poucas instalações, o suporte é mais demorado, caso você tenha, e os utilizadores são menos. Né? É diferente aqui, por exemplo, desse League Router aqui, tem mais de 1 milhão de instalações, então a comunidade é muito grande, né? Tem um suporte muito maior, tem muito mais dúvidas respondidas. Mas eu ainda prefiro o Simple Router. Então aqui abaixo começa documentação completíssima, tem muita coisa aqui. Como eu falei, eu utilizo só o básico dessa classe, pois eu gosto da maneira como ela nos possibilita
a chamar, a criar nossas rotas, chamar nossos métodos, eu gosto bastante. Lembrando que dessas classes aqui você também poderia criar seu próprio sistema de rotas. Eu mesmo tenho aí tutorial disponível ensinando a criar rotas, bem simples, obviamente, mas na internet tem diversas outras, um pouco mais simples, outros um pouco mais complexas, mas assim como um sistema de e-mail, por exemplo, eu utilizo o PHP e-mail, muitas empresas utilizam, um sistema profissional que ajuda a desenvolver com muito mais agilidade, por que não um sistema de rotas? Então eu recomendo. Então aqui você vai ver uma documentação super completa, a instalação e utilização dele é bem simples, e tem exemplos também aqui no GitHub, exemplo fantástico, lá você pode baixar depois, caso você queira se aprofundar nos estudos, você pode traduzir, obviamente, se você quiser os textos para entender um pouquinho mais. Se você está começando agora com o sistema de rotas, é melhor aprender na prática, obviamente que depois que você vê os exemplos, a gente criar nossas primeiras rotas, depois você pode estudar para evoluir aí, porque pois essa classe ela apresenta aí diversos conceitos, inclusive aqui, ó, mostra que você tem que criar esse arquivo htaccess. Eu, quando comecei a programar, tive muita dificuldade no início de entender que como era feito as URLs amigáveis, pois a maioria dos tutoriais não falava ou não mostrava que você tem que ter esse arquivo htaccess que nós já criamos, já configuramos dentro aí do diretório raiz do seu projeto. Então muitos não falam, você vai ver aí a documentação, tudinho, mas não fala que você tem que ter o arquivo. Mas se você viu a aula anterior, você já tem ele criado e já sabe como utilizar. Então aqui mostra, tanto no Apache quanto no IS, achei muito bacana esse tipo de informação aqui. E no mais, é só exemplos de utilização, como eu falei, a documentação do SimpleRouter é bem completa, mas não quer dizer que você tenha que utilizar. Se você não quiser, você pode utilizar qualquer um outro. O seu sistema vai funcionar do mesmo jeito. Nós estamos desenvolvendo um sistema na estrutura MVC, então qualquer sistema de rota que você quiser utilizar vai funcionar, qualquer sistema de e-mail vai funcionar, qualquer sistema de engine template vai funcionar. Você precisa saber como montar os componentes e como você utilizá-los. Então, eu não vou descer aqui e mostrar tudo, depois você dá uma olhada aí. Então, o importante agora é o que? Deixar pronto para instalar. Então, eu já vou instalar esse componente. Então, vou lá para cima e já tenho aqui, ó, instalação bem simples, como a gente já viu. Então, Composer Require Piece SimpleRouter. Então, vou copiar aqui, vou lá no meu projeto, vou abrir então o prompt de comando, cmd. E aqui basta clicar com o botão direito, ele já cola ali para mim, dou um Enter. E ele já fez aqui a instalação muito rapidamente, então eu posso verificar lá no meu composer.json, descendo lá embaixo, então eu tenho aqui já instalado o meu SimpleRouter e pronto para ser utilizado. E caso você se sinta confortável, eu recomendo que já tente a utilizar aí, criar suas primeiras rotas, que é o que nós vamos dar início aí na próxima aula. Então, espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.